Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Comissão Organizadora a oportunidade que deu ao Núcleo de Estudos de Medicina Paliativa da Sociedade de poder organizar esta mesa sobre um tema tão importante que são os cuidados paliativos nas insuficiências de órgão. E o tema que me coube foi falar dos cuidados paliativos na insuficiência respiratória. E, portanto, nos próximos minutos, pretendo realmente falar do que é a doença pulmonar terminal, quando introduzir os cuidados paliativos, quais as barreiras que impedem o acesso dos doentes não oncológicos a cuidados paliativos, falar um pouco da realidade em Portugal e no Centro Hospitalar do Porto, onde trabalho, e algumas propostas de mudança. E como é a última sessão, realmente em jeito de também fechar, só relembrar que os cuidados paliativos não se restringem aos doentes terminais, os doentes em fim de vida ou em agonia, nas últimas horas ou dias de vida, e devem basear-se mais nas necessidades dos doentes do que nas expectativas nas expectativas de sobrevida. Devem ser integrados nos cuidados multidisciplinares aos doentes com doença respiratória crónica avançada, quer seja em ambiente hospitalar, quer seja no domicílio. A norma da DGS, referente ao diagnóstico e tratamento da DPOC, define o que são doentes terminais com DPOC e aconselha a introdução de cuidados paliativos. E, portanto, o que é definido como DPOC terminal são os doentes muito graves, com grave obstrução ao fluxo aéreo, com uma FEV1 inferior a 30%, um mau status funcional, 4-5 na escala de Medical Research Council, ou um mau status nutricional, presença de hipertensão pulmonar, exacerbações graves e recorrentes que requerem hospitalização. Estes doentes apresentam elevado risco de morte durante as exacerbações e beneficiam de acompanhamento por profissionais com experiência em cuidados paliativos, nomeadamente no alívio da dispneia refratária terminal. Esta é a norma da Direção-Geral de Saúde. O Comitê Científico Gold vai mais longe e realmente propõe que os cuidados paliativos, através de uma abordagem multidisciplinar, cujos objetivos são a melhoria da qualidade de vida, a otimização da função, a ajuda na tomada de decisões sobre os cuidados de fim de vida e ainda o suporte emocional e espiritual a doentes e suas famílias, devem ser introduzidos no momento do diagnóstico das doenças crónicas e limitantes da vida, como é a DPOC. E, portanto, os cuidados paliativos devem ser introduzidos, como já falamos em todas as outras doenças, introduzidos na altura do diagnóstico e, portanto, os objetivos tanto podem ser o prolongar a vida, como preservar a função, ou apenas o conforto e o bem-estar do doente, e claro que os cuidados paliativos também se prolongam após a morte do doente, no apoio à família em luto. E quando nós comparamos realmente os cuidados paliativos e toda a nossa realidade, e a doutora que falou da insuficiência cardíaca também mostrou a sua realidade, as equipas de cuidados paliativos, mesmo em hospitais de agudos, avaliam sobretudo, porque os doentes são-lhes referenciados, avaliam sobretudo doentes oncológicos. E claramente que há muito mais doentes não oncológicos para realmente serem abordados e a beneficiarem de cuidados paliativos. Mas esta realidade não é só portuguesa, é ainda a realidade em todo o mundo, e há estudos que comparam realmente a abordagem dos doentes com DPOC versus cancro
pulmonar do pulmão terminal, e sabemos que doentes com DPOC avançada têm mais dispneia, mais ansiedade e depressão, têm graus semelhantes de dor, recebem menos tratamento sintomático, nomeadamente opioides e benzodiazepinas, têm mais admissões nas unidades de cuidados intensivos, têm significativamente menor qualidade de vida, estão mais confinados ao domicílio e, apesar disto tudo, recebem menos suporte dos serviços comunitários. E claramente que estão identificadas barreiras que impedem o acesso dos doentes não oncológicos, portanto, não só os respiratórios, a cuidados paliativos, já que foi aqui demasiado falado, nomeadamente a trajetória imprevisível da doença, que é comum a todas as outras doenças anteriormente faladas. Outros fatores identificados o medo que os profissionais de saúde têm de tirar a esperança aos doentes, o desconhecimento de quantos cuidados paliativos podem ajudar os doentes e suas famílias, a falta de informação sobre as opções terapêuticas e ainda as dificuldades de comunicação dos profissionais de saúde para abordarem os temas relacionados com a morte e o morrer. Isto também já foi várias vezes hoje referido. Vou passar à frente, porque também já foi falado claramente que esta é uma das barreiras, mas não pode ser, e claramente que têm sido desenvolvidas outras ferramentas para identificarmos os doentes que mais podem precisar de cuidados paliativos. Também já todos os meus colegas de mesa falaram da pergunta surpresa, e há também outras ferramentas, nomeadamente estes critérios que foram identificados numa conferência de consensos de vários médicos de vários hospitais de Nova Iorque, em que tentaram identificar critérios de doentes à admissão de um hospital de agudos que poderão realmente ser identificados como aqueles doentes que beneficiam ou podem beneficiar de uma abordagem por uma equipa de cuidados paliativos. E realmente os nossos doentes com insuficiência respiratória crónica encaixam-se perfeitamente e na maior parte dos critérios identificados. Começando pela pergunta surpresa, as admissões frequentes nos serviços de urgência, as admissões por dificuldade de controle sintomático e por sintomas psicológicos importantes, a complexidade de cuidados, nomeadamente a dependência funcional, a dependência de ventilação, os doentes que já fazem oxigenoterapia domiciliária, os doentes com suporte social limitado e ainda aqueles doentes com quem ainda não foram discutidos as diretivas antecipadas de vontade, o plano de cuidados. E sabemos que o plano antecipado de cuidados também já foi aqui abordado, é realmente importante para todos e deve incluir e deve ser iniciado com o prognóstico. Claro que nas doenças, nas insuficiências de órgão, nas doenças não oncológicas também já amplamente foi abordado. É difícil, mas temos que fazer um esforço com o doente e claramente que o nosso discurso tem que ser um discurso verdadeiro e as nossas limitações são as nossas limitações, mas de qualquer maneira sabemos que os nossos doentes com doença respiratória crónica podem até ter sobrevidas mais ou menos longas, mas vamos ter que, mais tarde ou mais cedo, e muitas vezes, porque vêm muitas vezes à urgência, e vamos ter que tomar algumas decisões, nomeadamente sobre preferências sobre tratamentos que prolongam a vida, para além da oxigenoterapia e da ventilação não invasiva, também a ventilação invasiva e as questões da reanimação. E também discutir sobre o local de morte. Claro que em Portugal é difícil porque não temos alternativas para além do hospital. A outra questão é também discutir com os doentes quais as alternativas terapêuticas perante, numa fase muito avançada, perante a dispneia refratária.
a dificuldade em tratarmos a dispneia, portanto, um dos sintomas que mais preocupa e mais causa sofrimento a todos os doentes com doença crónica avançada e muito em particular os doentes com doença respiratória crónica. E, portanto, claramente primeiro teremos que confirmar que temos uma dispneia refratária. Para isso só podemos dizer que estamos perante uma dispneia refratária se houver realmente otimização do tratamento da doença de base, o tratamento dos fatores psicológicos, a otimização da oxigenoterapia, a reabilitação pulmonar, e este é outro dos aspectos que no nosso país ainda é muito curto. Claramente que os doentes com doença crónica avançada respiratória, todos eles, ou a grande maioria, beneficia de reabilitação respiratória e de uma resposta a este nível. Depois de tudo isto otimizado, sim, poderemos realmente considerar dispneia refratária e existem alguns tratamentos possíveis, nomeadamente a ventoinha, que é algo que é barato, ventoinha portátil é barato, não tem efeitos laterais e com certeza que teremos que começar a utilizar e a propor mais. Mas claramente que a VNI nas situações com indicação é também uma terapêutica, assim como os ansiolíticos e opioides. Em relação à ventoinha, nós realmente não temos prática. Os nossos doentes estão habituados mesmo para tratar episódios limitados de dispneia, é-lhes prescrito oxigenoterapia, e isso não vem em nenhum livro, mas nós vemos isto muitas vezes. E claramente que há consultas, nomeadamente a consulta do Hospital de Cambridge, onde este estudo foi feito, utiliza e prescreve a ventoinha portátil, sobretudo para os episódios limitados de dispneia. E, portanto, em relação ao tratamento da dispneia refratária, claro que as indicações terapêuticas também têm a ver com a intensidade da dispneia e para todos os graus de dispneia, realmente, a abordagem dos sintomas psicossociais e emocionais, a ventoinha é sempre uma opção. A oxigenoterapia nos doentes em que há indicação, os doentes com hipóxia, e para a dispneia moderada a severa, o uso de opioides. Se a dispneia for contínua, em repouso, claramente um opioide de longa duração de ação. Se for episódica, um opioide de curta duração de ação. E claro que nas situações mais dramáticas em que não conseguimos realmente controlar a dispneia, poderá ser ponderada a sedação paliativa. Em relação, voltando ao plano antecipado de cuidados, porque eu penso que aqui realmente os cuidados paliativos, com a sua experiência de comunicação, também podem ajudar, e sabemos que, e há estudos a demonstrar que aumenta a satisfação dos doentes, diminui o stress emocional dos doentes, familiares e profissionais. Embora a gente às vezes tenha medo, nomeadamente o medo de perder, de tirar a esperança aos nossos doentes, é importante realmente nós discutirmos o prognóstico e claramente que quem o faz percebe que realmente isto acaba por ser mais tranquilizador para todos, incluindo para os profissionais de saúde que lidam com os doentes. Agora, quando é que vamos introduzir as decisões de fim de vida? Quando é que devemos iniciar a discussão? Claro que isto não há
recomendações standard. Claro que estas discussões têm que ser centradas no nosso doente. American Thoracic Society sugere que deve ser iniciada a discussão quando o doente inicia sintomas, mas em fase de estabilidade da doença, portanto, fora das agudizações, e deve ter em atenção também as restantes comorbilidades do nosso doente. E, como todos os meus colegas de mesa já disseram, a comunicação é um dos princípios básicos de cuidados paliativos e que inclui as decisões de fim de vida, e aqui os cuidados paliativos também podem ajudar as equipas na comunicação e na ajuda dos doentes a tomar as decisões de fim de vida. Este é um exemplo de uma doente da minha consulta, que é uma senhora de 70 anos, viúva, vive com a filha e com a neta, é uma ex-fumadora recente, 50 unidades de maço ano, tem uma DPOC, GOLD 4, quadrante C, baixo peso, osteoporose, pressão crónica, medicada cronicamente, tem uma insuficiência respiratória crónica sob oxigenoterapia de longa duração, faz 15 horas por dia, é uma doente que não aceita sair de casa com oxigênio, tem hipercapnia diurna, tem internamentos por agudização, com necessidade de ventilação não invasiva. Estes internamentos têm sido menos do que um por ano, e na consulta após o primeiro internamento por agudização, conversei com a doente sobre realmente o seu prognóstico e sobre os tratamentos que ela aceita e os que não aceita, e, portanto, ficou escrito no processo que a doente não aceita ventilação não invasiva noturna domiciliária e tem indicação para tal, mas aceita fazer ventilação não invasiva nas agudizações, não quer intubação endotraqueal. E depois de eu discutir isto com a doente e lhe dizer que ia deixar isto escrito no processo esse que os meus colegas tinham acesso se houvesse necessidade da doente vir à urgência, ela agradeceu-me a conversa que tive com ela. Mas isto ainda não é realmente a nossa prática. Há um estudo interessante que foi feito em Portugal, e que está publicado na revista de pneumologia. Foi um inquérito, este é o resultado de um inquérito feito a pneumologistas, em que a conclusão é que a comunicação sobre o fim de vida entre o doente e os médicos ainda não é suficientemente boa. E razões apontadas. Umas têm a ver com a organização, nomeadamente a falta de tempo, a necessidade de formação e treino, nomeadamente em comunicação e cuidados paliativos, a inexistência de protocolos formais para iniciar os cuidados em fim de vida e ainda outros referentes aos doentes, e, portanto, os nossos colegas acham que os doentes não estão preparados para discutir estas questões e ainda acham que podem realmente tirar a esperança aos doentes. Na nossa equipa, também trago aqui, portanto, alguns resultados da nossa equipa. Na nossa equipa intra-hospitalar do Centro Hospitalar do Porto, que inclui 3 hospitais, nós também, a maior parte dos doentes que vemos, uma percentagem importante dos doentes é realmente oncológica, os não oncológicos têm vindo a crescer e representam cerca de 25% dos doentes que nós abordamos, mas fizemos uma revisão dos doentes respiratórios e tentamos também comparar com a neoplasia do pulmão. E, portanto, do total de 1.197 doentes abordados até dezembro de 2015 pela equipa, 11% dos doentes tinham neoplasia do pulmão e apenas 3% dos doentes tinham doença respiratória crónica. E quando também fomos avaliar os sintomas, e realmente os sintomas dos doentes com neoplasia do pulmão e com doença respiratória crónica não são tão diferentes. Aqui encontramos mais dor nos doentes com neoplasia do pulmão
E em relação ao tratamento efetuado, os doentes com neoplasia de pulmão fizeram mais opioides, embora 70% dos doentes com doença respiratória crónica também foram medicados com opioides, e claro que a ventilação não invasiva foi mais usada nos doentes com doença respiratória crónica. Mas, comparando a percentagem de doentes internados em cada um destes diagnósticos, esta estatística é apenas do ano de 2014, podemos ver que num total de 411 doentes internados no Serviço de Medicina por doença respiratória crónica, a equipa apenas avaliou 14 doentes. E em relação ao cancro do pulmão, a percentagem é significativamente diferente e em 90 doentes foi pedida a colaboração da equipa para 36 doentes. E realmente só queria concluir deixando aqui algumas sugestões que eu acho que é realmente o caminho para nós conseguirmos melhorar, porque claramente que os cuidados paliativos não podem ser responsáveis por todos os doentes com doença crónica avançada, seja respiratória, seja outra. Os cuidados paliativos têm que integrar a prática de todos os profissionais de saúde. Às equipas de cuidados paliativos e às unidades de cuidados paliativos caberá a abordagem de doentes mais complexos e, portanto, o caminho que nós temos que fazer vai ser realmente uma melhoria dos conhecimentos de médicos e dos outros profissionais de saúde, formação pré- e pós-graduada em cuidados paliativos, a melhoria na organização das instituições e a criação de recursos adequados às necessidades. E, portanto, ainda temos realmente um longo caminho a percorrer. Era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigada pela vossa atenção.